gente, tudo bem? Então essa semana eu resolvi mostrar minha carinha aqui pra vocês, fazer um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até então na semana passada. Então em vez de mandar um link de um vídeo no YouTube, eu resolvi gravar um vídeo explicando o conteúdo pra vocês. Não sei se vai funcionar, se vocês vão preferir dessa forma, mas eu quis fazer o teste essa semana por quê? Primeiro porque eu acredito que essa seja uma forma melhor de comunicação, de vocês, que vocês me vendo, me escutando, vocês talvez compreendam melhor o conteúdo, consigam absorver, né, mais. E também porque eu acredito que é uma forma, né, da gente tentar, dentro desse contexto todo onde a gente está vivendo, onde a gente não pode se ver presencialmente, que vocês me enxergando, a gente consiga manter, de certa forma, um vínculo, né, uma comunicação melhor. Infelizmente, eu ainda não consigo ver vocês. Espero que isso aconteça o mais breve possível, que a gente possa retornar às nossas aulas normais, presenciais. Mas, no momento, foi a forma que eu encontrei, né? Vou testar com vocês. Se o retorno for bom, a gente continua dessa forma. Então, da gente se manter esse contato. Então, a ideia é fazer o teste essa semana e vocês me retornarem, me darem um feedback se vocês gostaram, não gostaram, se preferem assim, ou se preferem como estava sendo antes. E também é minha primeira vez fazendo esse tipo de aula, nunca fiz, é algo novo. Então, se você tiver alguma crítica, sugestão do que possa melhorar, vai ser muito bem-vindo para a gente poder aprimorar, então, essas nossas aulas, né? Então, vamos dar continuidade ao que a gente estava trabalhando. Na semana passada, a gente revisou questões da atmosfera, suas características, e iniciamos, então, também revisamos o conteúdo, o último conteúdo que a gente viu presencialmente, que foi clima e tempo, e nessa aula a gente vai seguir, então, a partir disso. A gente vai falar, então, quais são os fatores que influenciam no clima. Então, por que a gente tem climas diferentes ao longo do globo, né? Em regiões diferentes da Terra? Por que tal lugar X tem clima de tal forma e outro lugar tem um clima diferente? Quais são os fatores, os elementos que vão influenciar para que esse clima seja definido, certo? Então, em primeiro lugar, deixa eu me organizar aqui. Infelizmente, eu não tenho imagens impressas. Nesse momento onde eu não posso sair de casa para imprimir imagens, então eu não tenho, mas eu vou colocar no textinho para vocês, eu vou anexar imagens para vocês conseguirem visualizar o que eu vou estar falando aqui. Mas eu tentei trazer alguns elementos que a nossa aula ficassem mais visuais. Então eu vou ir mostrando para vocês ao longo do que eu vou explicando aqui, tá? Então só deixa eu me organizar aqui. Então, fatores, elementos em primeiro lugar, vamos falar primeiro de elementos do clima. Então, o que vai definir um clima? Quais são os elementos que a gente precisa analisar para dizer que esse é tal clima e aquele é tal clima? Quais são esses elementos? Então, o que a gente analisa? Em primeiro lugar, a gente analisa a radiação. O que é a radiação? Então, a radiação é a quantidade de calor, é todo o calor que é recebido na superfície, né, na atmosfera terrestre, vindo então, a principal fonte de radiação é o Sol, certo? A radiação solar, mas também tem uma parte dessa radiação que ela é refletida a partir da radiação já existente, né, por seres vivos, pela matéria não viva, então, por exemplo, pelo solo. O solo também vai refletir uma certa radiação, certo? Então, a radiação é um dos fatores, a quantidade de radiação que incide num determinado local, ela muda, né? Então, num local a gente vai ter maior quantidade de raios solares que vão ser irradiados, outras vão ter menos. Então, esse é um dos elementos que vai definir um clima, ok? Segundo elemento, a temperatura. Então, a temperatura, ela é a mensuração desse calor que está recebendo, né? Então, aqui no Brasil, a gente mensura essa temperatura através de graus Celsius, ok? Então, aqui a gente diz, hoje está fazendo 35 graus Celsius, um exemplo, ok? Então, a temperatura também, ela vai ser um elemento climático importante para a gente definir, porque assim como a radiação, tem regiões do globo que vão ser mais quentes, outras mais frias, certo? Então isso é um elemento importante para definir o clima de tal região. Outro elemento é a pressão atmosférica.
Então, se vocês lembrarem lá da nossa aula presencial, onde a gente falou sobre as características do ar, a gente falou que o ar, ele possui massa. Então, se ele possui massa, ele tem um peso, certo? E a pressão atmosférica é justamente isso. É o peso exercido pelo ar na superfície terrestre. Então, vão ter regiões onde essa pressão atmosférica vai ser maior, outras regiões ela vai ser menor. Então, um exemplo é em regiões, por exemplo, no pico de uma montanha. Lá, a pressão atmosférica vai ser menor, ao contrário de uma região, por exemplo, mais plana, onde a pressão atmosférica ela vai ser maior, ok? Isso também vai influenciar, então, no clima, certo? Por fim, o último elemento climático que eu trago para vocês é a umidade. O que é a umidade? Então, a umidade ela é a quantidade de água na forma gasosa que a gente tem presente na atmosfera, certo? Então, isso que é a umidade. Então, por isso que a gente tem regiões e épocas do ano, por exemplo, onde se é mais úmido, se é mais seco. Então, é justamente isso. Se refere à quantidade de água na forma gasosa que está na atmosfera, presente na atmosfera naquela época do ano, naquela região, que vai, então, definir, né, que vai ser analisado para definir o clima daquela região, ok? Isso que a gente falou foram elementos que compõem o clima, que vão ser analisados para dizer que o clima é tal ou o clima é outro tal. Mas existem fatores que podem influenciar nesses elementos. Então, fatores que vão influenciar a umidade, então que vão influenciar a quantidade de vapor de água que vai estar presente na atmosfera, ou então fatores que vão influenciar na temperatura, então vão tornar mais quentes, mais frios. Quais são esses fatores? Então, esses aqui são elementos. Cuidem para não confundir, porque às vezes eu mesma às vezes me confundo. Então, aqui a gente falou sobre elementos climáticos, o que compõe o clima. Agora a gente vai falar de fatores que influenciam esses elementos climáticos, que vão influenciar no clima, ok? Quais são esses fatores, então? O primeiro deles é a latitude. Então, aqui eu fiz um desenho bem simples, inclusive até tá fora como é que é o nome de... O sol, não me fugiu a palavra, gente, mas assim, ó, de escala, lembrei a palavra. Tá fora de escala, porque o sol é muito maior do que a Terra, mas eu só quis desenhar para representar para vocês aqui. Então, a latitude é um fator que vai influenciar, por exemplo, que é influenciado pela radiação. Então, o elemento radiação tem relação direta com o fator latitude. Por quê? A latitude é representadas por essas linhas que estão aqui na Terra. Então, a gente tem latitudes mais altas, que são essas aqui que se aproximam dos polos, e latitudes mais baixas, que são as latitudes mais centrais, mais medianas, mais próximas à linha do Equador. Então, aqui vocês conseguem observar que em latitudes mais altas, mais próximas dos polos, tanto do polo sul quanto do polo norte, o Sol está mais distante, né? Então, a radiação solar, ela precisa de mais radiação solar para chegar até aqui. Então, o calor é menos. Aqui, uma menor quantidade de radiação chega muito mais, certo? Então, muito mais esse calor dessa radiação em regiões medianas. Então, é por isso que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser, porque vai irradiar mais sol, mais calor, mais raios solares. Aqui está mais distante, certo? Então, não vai chegar com a mesma força, com a mesma potência esses raios solares, porque está mais distante. Aqui está mais próximo, então chega mais forte, tem maior radiação e por isso são regiões mais quentes. Então, ó, a gente tem influência de dois elementos aqui. Então, tanto a temperatura quanto a radiação são influenciadas pelo fator latitude, ok? Outro fator, então, fator vegetação. A quantidade de vegetação numa região também vai influenciar o clima, porque aqui vocês conseguem observar que numa região onde a gente tem mais vegetação, uma vegetação mais densa,
mais próxima uma da outra, o que vai acontecer? Pela presença mais próxima dessas árvores, dessa vegetação aqui, não vai conseguir entrar tanta radiação solar. Isso vai fazer com que as temperaturas não sejam tão altas. Então é por isso que quando a gente está no meio do mato, a gente entra numa floresta, as temperaturas tendem a ser muito mais baixas. Então por isso que não é calor lá dentro, porque não consegue irradiar uma grande quantidade de calor. Outra coisa que vai influenciar numa vegetação mais densa é que vai ter mais transpiração e por isso, então, vai ser uma região onde os índices pluviométricos, ou seja, vai ter mais chuva, vai chover mais em regiões onde a vegetação é mais densa devido a essa maior transpiração dessa vegetação. E aqui você consegue observar a diferença numa vegetação mais rasteira, né? Onde não é tão próximo, onde não é tão junto, tem esse espaçamento. A gente consegue ter, o sol consegue irradiar, né? A radiação solar vai diretamente. E tem, então, essas regiões mais quentes, né? Então, também tem influência direta aqui, influencia na temperatura. Então, esse fator, vegetação, influencia no elemento, exatamente, no elemento temperatura do clima. O que mais? Vamos ver aqui. Então, inclusive aqui caiu minha fichinha, vou pegar a vegetação também. Então, numa vegetação mais densa, vai ser mais úmido, por isso que vai chover mais também. Então, tudo está relacionado. Outro fator que vai influenciar no clima, que tem a ver com pressão atmosférica, os elementos pressão atmosférica e temperatura. Então, qual é? A altitude. Então, a altitude ela tem relação com quanto mais alto, né? Então, justamente lembrem disso. Então, aqui eu peguei o exemplo de uma montanha, onde quanto mais alto, no topo dessa montanha, a pressão atmosférica vai ser menor e, junto com isso, a temperatura também vai ser menor. Bem diferente, então, da temperatura, por exemplo, aqui dessa região plana, onde as temperaturas vão ser mais altas e a pressão atmosférica vai ser maior. Então, a altitude também é um fator que influencia no clima. O que mais? Aqui, massas de ar. Então, também, o que é uma massa de ar? A massa de ar, elas são blocos, certo? Compostos por ar, que apresentam a mesma temperatura e umidade. E elas são geradas por diferença, aqui, de pressão atmosférica. Então, a gente pode ter diferentes tipos de massa de ar. Então, a gente tem massa de ar fria, massa de ar quente, massa de ar oceânica, massa de ar continental. Então, tudo isso, elas se movem, né, ao redor do globo e isso também vai influenciar, então, se for uma massa de ar mais fria, a temperatura vai ser menor, se for mais quente, a temperatura vai ser maior. Enfim, esse é um dos fatores que vai influenciar no clima de uma determinada região. O tipo de massa de ar que vai estar presente lá. Por fim, que eu trouxe aqui para vocês, é em relação a dois conceitos num só. A continentalidade e a maritimidade. Então, ao que se refere esses conceitos, né, essas características? Então, aqui, regiões marítimas são regiões mais próximas do mar, enquanto regiões continentais são regiões, então, são regiões do continente, afastadas do mar. Então, qual a diferença entre uma e outra? Então, em regiões marítimas, justamente por estar mais próximo do mar, vão ser regiões mais úmidas, onde vai chover mais, os índices pluviométricos vão ser maiores, e a gente vai ter uma menor variação de temperatura. Então, em regiões marítimas, as temperaturas, a variação de temperatura ela vai se manter mais constante, não vai ter grandes mudanças de temperaturas. Ao contrário de regiões continentais, onde aqui não vai se chover tanto quanto em relação a regiões marítimas, mas as variações de temperaturas vão ser maiores. Então, aqui elas vão variar mais, para menos, não vão ser tão constantes. Então, esses são dois fatores que vão influenciar no clima também. Então, o clima de uma região marítima vai ser um pouco diferente de um clima de uma região continental, uma região costeira, certo? Então, esses são alguns fatores, né, e elementos do clima que são importantes vocês conhecerem para saber como que ele é definido. Por que uma região X é de tal forma e outra região é de tal outra forma. Ok, gente? Então, vai ter o textinho para vocês lerem e firmarem bem esse conteúdo. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijos!